Após o final da Segunda Guerra Mundial, oficiais nazistas que cometeram atrocidades no conflito conseguiram escapar da punição e se esconderam ao redor do mundo. Contudo, eles foram perseguidos pelos chamados caçadores de nazistas. Opa, e aí, eu sou o Loconde e esse é o Conhecimento Expandido. Com o término da guerra, diversas pessoas se dedicaram a procurar os nazistas que conseguiram fugir da Alemanha. Nesse vídeo, irei falar sobre algumas pessoas e grupos que caçaram nazistas, bem como os próprios nazistas que fugiram e foram perseguidos. Esse vídeo terá como fonte e principal referência a matéria da Mundo Estranho, e seus artigos estarão na descrição. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Uma das principais organizações que realizou a procura e prisão de diversos nazistas foi o Mossad. Fundado em 1949, o Mossad obedece diretamente o primeiro-ministro de Israel e, frequentemente, realizam atividades conjuntas com as forças de defesa de Israel. Além do Mossad, algumas pessoas se dedicaram a caçar nazistas após o final da Segunda Guerra Mundial. O sobrevivente do Holocausto, Elliot Wells, localizou o responsável pela morte de sua própria mãe. Elliot conseguiu levar o nazista a julgamento em 1976, mas ele foi condenado a somente 3 anos. Desde então, Elliot já localizou outros nazistas, como Józef Skommenberg, que havia chefiado campos de trabalho forçado na Cracóvia, na Polônia. Beate e Serge Klatsfeld foram um casal que caçaram nazistas. Ela é alemã e protestante, e ele é um francês e judeu, que teve familiares mortos no Holocausto. Os dois uniram-se nos anos 60 e acharam 2 famosos agentes do serviço secreto nazista, Klaus Barbie e Kurt Lischka, que posteriormente foram presos. Elie Rosenbaum nasceu nos Estados Unidos uma década após a Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim dedicou a sua vida à causa. Formado em Direito em Harvard, desde 1995 já localizou mais de 100 pessoas ligadas ao partido nazista. Acusou até mesmo Kurt Waldheim, chefe das Nações Unidas, entre 1972 e 81, que nunca foi julgado e chegou a ser eleito presidente da Áustria. Todo ano, o caçador de nazista Efren Zurhoff faz uma lista de criminosos ainda não encontrados. Apesar de muitos já terem passado dos 90 anos, Zurhoff acredita que ainda há tempo de fazer justiça. Nos últimos anos, pelo menos 102 condenações foram obtidas. Agora, irei falar sobre os principais nazistas que foram caçados após escaparem da Alemanha. Durante a juventude, o alemão Adolf Eichmann trabalhou em escritórios até se filiar ao Partido Nazista em abril de 1932, pouco antes de Hitler ser declarado o chanceler da Alemanha. Eichmann chegou a receber um treinamento militar, mas seguiu carreira como um burocrata. O departamento dele era especializado em retirar as propriedades dos judeus. Depois, o nazista organizava os trens que levavam os judeus para os campos de concentração. Só em Viena, entre 1938 e 1939, Eichmann despachou 110 mil pessoas. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, foram mais de 1,5 milhão de pessoas. Adolf Eichmann tentou escapar quando a guerra terminou, mas acabou preso pelos norte-americanos, porém sob uma identidade falsa. Contudo, seu nome real começou a aparecer no julgamento dos outros oficiais, e Eichmann era apontado como um dos principais articuladores do Holocausto. Assim, em uma noite fria no inverno de janeiro de 1946, Eichmann decidiu fugir. Para conseguir sair do campo de prisioneiros de guerra, ele queimou sua própria tatuagem da SS e se disfarçou com roupas civis que havia contrabandeado. Após fugir, Eichmann trabalhou por alguns anos como lenhador. Em 1950, auxiliado por antigos nazistas e padres católicos, o homem chegou a Gênova, na Itália. Com outra identidade falsa, enganou a Cruz Vermelha e obteve um passaporte humanitário que deveria ser justamente para os judeus perseguidos pelos nazistas. Adolf Eichmann chegou ao interior da Argentina e, posteriormente, trouxe sua mulher e seus 3 filhos para o país. Em 1953, eles se mudaram para Buenos Aires, onde Eichmann passou por diversos empregos, incluindo na montadora de carros Mercedes-Benz. O nazista vivia uma vida tranquila, até que um episódio fatídico aconteceu. O filho de Adolf Eichmann começou a namorar.
Porém, a sua sogra era uma sobrevivente do Holocausto, que também havia se mudado para a Argentina. A mulher reconheceu o pai do garoto, o nazista Adolf Eichmann, e repassou a informação ao Mossad, que começou a vigiá-lo. Em maio de 1960, os agentes capturaram Adolf Eichmann quando voltava do trabalho para casa. O nazista foi jogado num carro, interrogado e posteriormente sedado e enviado para Israel em um voo comercial. Em Jerusalém, Eichmann passou por um julgamento de 8 meses, com depoimentos de quase 100 sobreviventes. O resultado foi histórico, a única pena capital emitida por Israel contra um civil. Ele foi enforcado em 31 de maio de 1962. Walter Rauff nasceu em Kotten, na Alemanha, em 1906. Começou sua carreira na marinha, mas foi dispensado por comportamento impróprio para a época. Supostamente, ele teria cometido adultério. Porém, aos 31 anos, ele conseguiu ingressar na SS, uma organização paramilitar nazista. 4 anos depois, ele criou o Corvo Negro, um pequeno caminhão que mandava a fumaça do escapamento para o compartimento da carga, matando por asfixia as pessoas trancadas lá dentro. O próprio Rauff assinou um relatório que assumia ter processado, ou seja, matado, quase 100 mil pessoas nesses veículos. Em 1942, Rauff ainda ajudou a planejar o extermínio de judeus na Palestina, como parte do plano de Hitler de espalhar o nazismo para fora da Europa. Contudo, essa missão acabou sendo cancelada. No final da Segunda Guerra Mundial, ele já era coronel e participava da ocupação alemã no norte da Itália. Foi preso por soldados aliados em Rimini, na costa italiana, mas conseguiu escapar. Rauff escondeu-se em um monastério em Roma, ajudado pelo bispo austríaco Alois Rudal, até conseguir um emprego como professor em uma escola católica. O bispo ajudou diversos oficiais nazistas a fugir da Europa, vários deles para a América Latina. Walter Rauff foi para Quito, no Equador, em 1949. Depois, passou por Buenos Aires, onde liderou um grupo anticomunista e, posteriormente, ficou no Chile, em 1958. Ali, trabalhou criando e vendendo gado. No mesmo ano, Rauff foi recrutado para trabalhar como espião pelo próprio governo da Alemanha. A inteligência alemã procurava alguém confiável e convivência num país hispânico, para viajar a Cuba e espionar Fidel Castro, que inclusive tem um vídeo próprio aqui no canal. Contudo, Rauff não foi liberado para entrar na ilha e a missão nunca se completou. Após o fracasso em Cuba, a justiça alemã emitiu um pedido de extradição para Rauff. Ele chegou a ser preso no Chile em 1962, mas foi solto pela Suprema Corte, que decidiu que seu crime havia prescrito. Porém, como recompensa pelo trabalho como espião, o governo da Alemanha cobriu os gastos legais com o processo de extradição. A situação de Rauff melhorou ainda mais em 1973, quando começou a ditadura de Augusto Pinochet, que ajudou o nazista. O Chile recusou novos pedidos de extradição e Rauff foi viver no litoral do país, administrando hospedarias e restaurantes. Seus últimos dias foram num bairro de classe alta de Santiago, onde morreu com um ataque de coração em 1974, sem nunca ter sido condenado por seus crimes. O médico austríaco Albert Heijn entrou para a SS em 1938, sendo promovido a capitão em 1944. Ele ficou conhecido pelos apelidos Doutor Morte ou Carniceiro de Mauthausen, graças a cirurgias cruéis em vários campos de concentração na Áustria, que ele classificava como experimentos científicos. O nazista chegou a ser detido por 3 anos após o fim da guerra. Porém, sua papelada estava mal organizada, e assim, seus documentos não deixavam claro seu nível de periculosidade. Dessa forma, Albert acabou sendo libertado no Natal de 1947. Ele passou mais de 10 anos atendendo como médico na Alemanha, sempre mentindo sobre seu passado. No início dos anos 60, a opinião pública alemã voltou a pedir punições para criminosos da Segunda Guerra Mundial, o que forçou Albert a fugir. Em 1963, ele passou-se por turista, indo para Cairo, no Egito, onde viveu por décadas. O nazista converteu-se ao islamismo e mudou de nome para Tarek Hussein Farid, ou Tio Tarek, como chamavam as crianças que ele presenteava com doces. Apesar de ser bem visto na vizinhança, ele mantinha hábitos suspeitos. Nunca aparecia em fotos e, quando cruzava com antigos amigos da Alemanha, fingia que os não conhecia. Contudo, ninguém ali jamais suspeitou do seu passado. Ele morreu de câncer de reto em 1992, mas sua real identidade só foi descoberta em 2009. Após uma longa investigação, foi encontrado o quarto de hotel onde o nazista havia vivido. Lá, foi achada uma velha mala de couro marrom que revelava que Tarek e Heijn eram a mesma pessoa. A mala continha fotos antigas, cartas e recortes de jornais.
muitos sobre o nazismo e vários outros sobre o nascimento do Estado de Israel. Herbert Kukurs nasceu na Letônia em 1900, quando parte dessa pequena nação báltica ainda integrava o Império Russo. Nos anos 30, era visto como herói nacional pelas conquistas como piloto. Contudo, Herbert logo mudaria de trabalho. Nos anos 40, durante a ocupação nazista na Letônia, ajudou a liderar o Comando Arages, unidade policial dedicada a assassinar judeus, ciganos e deficientes mentais. Graças a esse grupo, o Holocausto na Letônia foi um dos mais mortais na Europa. 9 em cada 10 judeus locais perderam a vida. Em 1941, Herbert ordenou que fosse queimada uma sinagoga em Riga, com 300 judeus trancados lá dentro, e que fossem afogados 1.200 judeus num lago no interior do país. Também participou do fuzilamento de outros 13.000 na floresta de Rubula. Pouco se sabe sobre como Herbert driblou os aliados no fim da guerra. É possível que ele tenha se misturado com os soldados alemães de baixa patente que fugiram dos soviéticos em direção à Alemanha. Depois, seguiu viagem para a França e, como era admirador de Santos Dumont, decidiu mudar-se com a sua família para o Brasil, chegando no Rio de Janeiro em 1946. Em terras brasileiras, Herbert começou a trabalhar com aviões e hidroaviões. No final dos anos 40, ganhou a vida organizando passeios turísticos na Lagoa Rodrigo de Freitas. Depois, viveu brevemente em Santos e mudou-se para São Paulo, onde oferecia lanchas, aerobarcos e hidroaviões na represa Guarapiranga. Contudo, sua vida tranquila mudou com uma ligação telefônica. Em 1965, uma pessoa ligou para Herbert Kukurs, se apresentando como conhecido e convidando o nazista para uma viagem de negócios em Montevidéu. Assim, Herbert se hospedou num hotel na capital do Uruguai. Após isso, ele foi levado por um carro preto para uma região próxima da praia. Alguns dias depois, uma carta em tom judicial chegou a 3 agências de notícias alemãs. A carta dizia que o nazista havia sido condenado à morte e executado no Uruguai. Posteriormente, o corpo de Herbert foi encontrado, demonstrando uma morte violenta. Em 2005, um agente aposentado e participante do assassinato confirmou que o Mossad havia organizado a execução. Conhecido como o Anjo da Morte, Josef Mengele nasceu em 1911, em Günzburg, na Alemanha. Nos anos 20, estudou filosofia em Munique, na mesma época em que o filósofo Alfred Rosenberg espalhava ideias de pureza racial e antissemitismo pela cidade. Além de Mengele, as teses de Rosenberg influenciaram um político então formado em Munique, Adolf Hitler. Mengele estudou medicina em Frankfurt e, em 1934, começou a trabalhar no Instituto de Biologia Genética e Higiene Racial. Foi assistente do biólogo Ottomar von Vorscher, cujo interesse científico o influenciaria pelo resto da vida, o estudo de gêmeos. Nesse período, Mengele entrou para o partido nazista e, durante a guerra, trabalhou como médico nos campos de batalha. Ferido em conflito, foi transferido para Auschwitz. Mengele chefiava a equipe que escolhia os prisioneiros que seriam mandados para os trabalhos forçados ou para a câmara de gás. O nazista também pegava cobaias para experimentos cruéis, como, por exemplo, mudar a cor dos olhos de suas vítimas com produtos químicos. O sonho de Mengele era usar a pesquisa que realizava no campo de concentração para conseguir um cargo de professor em alguma faculdade alemã. Contudo, no fim da guerra, ele teve que fugir dos soldados soviéticos, mas acabou nas mãos do exército norte-americano. Mengele ficou preso por alguns meses, mas, como tinha documentos falsos, foi libertado. Entre 1945 e 49, conseguiu trabalho como cuidador de cavalos numa fazenda no interior da Baviera, seu estado natal. Primeiro, ele viajou para uma cidade, no limite entre a Áustria e a Itália. Lá, contou com a ajuda de simpatizantes do nazismo para cruzar a fronteira e pegar um trem até Vipiteno, cidade italiana com muitos imigrantes alemães. De lá, Mengele se direcionou para Gênova, onde arranjou um passaporte humanitário da Cruz Vermelha, mas foi detido por tentar subornar um oficial. Porém, o nazista escapou, pois tinha uma identidade falsa que dizia que ele havia vivido na Itália durante o período da guerra. Assim, ele embarcou rumo à Argentina, onde ficou por alguns anos com o dinheiro de seus pais. Em 1958, casou-se no Uruguai e, em 1961, chegou ao Brasil. Aqui, recebeu a ajuda de apoiadores do nazismo, primeiro um casal húngaro no interior de São Paulo e depois um casal austríaco, com quem ele conviveu o resto de sua vida. Usando o dinheiro da família e dos pequenos negócios que abriu, Mengele continuou pagando subornos para conseguir documentos e silenciar pessoas que o reconheciam. Além disso, mudou de nome várias vezes. Apesar de ter uma vida tranquila, os diários de Mengele revelam que sua velhice foi triste e com saúde frágil. Ele dizia decepcionado com a falta de dinheiro, com a miscigenação no Brasil e com a juventude degenerada na Alemanha.
Nos textos, ainda criticava os nazistas que haviam se arrependido publicamente. Joseph Mengele morreu de um ataque do coração enquanto nadava em Bertioga, sem jamais pagar por seus crimes. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu! That's one small step